Olá, pessoal, que saudade de vocês. Sabemos que é muito difícil a gente estar nesses momentos de isolamento social, mas a gente está tentando estreitar ao máximo a nossa distância possível. Bom, vamos continuar nossas aulas, né? Mesmo que remotamente. Estou aberto a qualquer dúvidas que vocês precisarem. Tem um fórum Tira Dúvidas, tem um chat, então vamos usar todos os mecanismos aí possíveis e que estão disponíveis a nós nesse momento de isolamento, né? Esses mecanismos tecnológicos. Ainda bem que temos eles, né? Bom, nós vamos falar hoje sobre empresário, capacidade, empresa e empresa individual, e EIRELI, que é o empresário individual e responsabilidade limitada. A gente vai começar falando um pouquinho sobre empresário. O Código Civil, ele define, ele conceitua o empresário no artigo 966. Ele dá o seu conceito. Vou ler para vocês. Considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda como o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Bom, embora não mencionada no conceito legal de empresário, é evidente que a atividade econômica por ele desenvolvida profissionalmente deve visar o lucro, pois as atividades sem fins lucrativos não se compreendem nos conceitos tradicionais de empresa. Então, todo o empresário, ele visa o lucro, ele quer lucro, sempre. Em fase de expressa exclusão do conceito de empresário, de quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, interpreta-se, por exemplo, que o advogado, estabelecido com escritório para exercer profissionalmente a atividade econômica de prestação de serviços, mesmo com o concurso de auxiliares e colaboradores, não é empresário. Por via de consequência, seu escritório não é empresa. E a mesma coisa acontece com o contador, o médico, o engenheiro, o pintor, o escritor, que as atividades deles são atividades intelectuais, portanto, o escritório deles não são empresa, levando para este conceito que traduz o artigo 966. Né? Só passa a ser empresa a partir do momento que essa profissão, essa prestação de serviço, ela passa a ser um único elemento na empresa, passa a ser mais um elemento dentro da empresa. Aí sim eu posso considerar que ele é um empresário, o advogado, o médico, o contador. Fora isso, não, ele não é um empresário, ele é um autônomo ou um prestador de serviço, tá? O parágrafo único do artigo 966, ele apresenta essa ressalva, né, para possibilitar essa atividade que é exercida, né, para que ele possa vir a ser empresário. Ele fala, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Como eu disse para vocês, se essas profissões intelectuais, artísticas, científicas, literárias, elas forem só mais um elemento dentro da empresa, ele passa a ser empresário. Vamos dar um exemplo. Digamos que um médico que ele tem a sua clínica e ele quer expandir os seus negócios e ele monta um hospital em vez da clínica. Enquanto ele na clínica, só existe o exercício da medicina na clínica. E aí ele passa a expandir os seus negócios montando um hospital.
Muito bem. Nesse hospital, se a gente for fazer um parâmetro com um hospital particular, um hospital de nível A, a gente pode observar que dentro desses hospitais nós temos lojas de presentes, nós temos floricultura, restaurantes, lanchonetes, estacionamentos. E se eu quiser, eu posso utilizar qualquer um desses serviços sem mesmo utilizar o serviço da medicina. Então, por conta disso, no hospital, este hospital classe A, o serviço da medicina ele passou a ser só mais um elemento dentro da empresa, porque eu tenho outras prestações de serviços que podem ser utilizadas sem mesmo eu precisar utilizar o serviço da medicina dentro do hospital. Então, quando isso ocorre, né, que o exercício da medicina, que é um exercício de uma profissão intelectual, quando isto ocorre, ele passa a ser só mais um elemento, né, dentro da empresa. E aí esse médico ele deixa de ser um prestador de serviço e passa a ser empresário, né? Elementos são partes necessárias para compor um determinado todo. A empresa é uma unidade econômica organizada, portanto, um todo. Para exercer atividade econômica com objetivo lucro, ela reúne os seguintes elementos. Então, assim, para ela exercer a atividade econômica com o único objetivo, como eu disse para vocês, o empresário, o único objetivo dele é visar o lucro, ele precisa de alguns elementos. Primeiro, o capital. Esse capital ele pode ser representado por dinheiro ou os bens tangíveis, né, que são as mercadorias, máquinas, equipamentos, dentre outros. O segundo elemento é o estabelecimento, ou seja, ele precisa de um local onde ele vai realizar as operações relativas à prática da atividade econômica, de produção e ou circulação de bens e serviços. Ele precisa de um local para exercer essa atividade econômica. Terceiro elemento é o trabalho, seja esse trabalho com vínculo ou sem vínculo empregatício. Algumas empresas, o trabalho ele é exercido por alguns familiares, às vezes nem tem vínculo empregatício. Então, o trabalho é um elemento em que vai levar em consideração o exercício da atividade econômica. O quarto elemento é o objetivo, ou seja, o tipo de atividade econômica que está sendo exercida, que vai gerar o lucro, que vai levar ao final o lucro desse empresário, né, que vai organizar essa empresa. Então, são esses os 4 elementos necessários para a atividade econômica, né? O capital, o estabelecimento, o trabalho e o objetivo. Para exercer em larga escala a prestação de um dos tipos de serviços de natureza intelectual, geralmente profissões regulamentadas, consideram-se que a melhor forma de prestá-lo é organizar uma empresa. O Código Civil abre essa possibilidade, ou seja, de o trabalho intelectual constituir elemento da empresa. Como eu falei para vocês, é o exemplo do médico. Se, para melhor atingir o objetivo de lucro, a forma empresarial for considerada a melhor, é possível organizar uma empresa tendo como objeto a prestação de serviço, digamos, exemplo de contabilidade, que é umas atividades mais amplas, né? E existem atividades que são interligadas a elas, né? Como a escrituração fiscal, né? A assistência da área trabalhista, a elaboração de folhas de pagamento, recibo de férias, dentre outros. Todos esses serviços juntos, né? Eu posso abrir uma empresa e fazer umas alterações contratuais, etc, etc. Todos esses serviços juntos, né, observem que
eu tenho a contabilidade, mas ele passa a ser mais um único elemento dentro da empresa, porque ele está oferecendo outros serviços e ele deixa de ser somente um contador e passa a ser um empresário. Igual a mesma coisa o mesmo exemplo que eu dei para vocês quanto ao médico, né? Para que esses serviços eles possam ser prestados para diversos clientes, é necessário outras questões, né? Além dos elementos da atividade econômica que nós mencionamos, existem a necessidade de algumas coisas para que esses serviços sejam prestados, né? A primeira coisa é se estabelecer onde será a sede da empresa, né? E eu preciso, é claro, escrevê-la nos órgãos próprios, nos órgãos que são determinados por lei, para que essa empresa possa existir. Quando a gente fala de empresário, a inscrição deve ser na junta comercial do respectivo estado. Além disso, é necessário um investimento de capital, seja ele em dinheiro, seja ele em equipamento, seja ele em móveis, utensílios, bens, etc., né? Eu preciso, de alguma forma, investir o capital dentro da empresa. A terceira coisa que eu preciso para que a minha atividade econômica ela seja exercida é contratar pessoal que entenda do assunto, né? daquela área que eu estou oferecendo. Porque não adianta também eu contratar uma pessoa que não entenda nada a respeito da atividade que eu estou fornecendo às pessoas, à sociedade. Seja essa contratação de pessoal especializado, seja com vínculo ou sem vínculo empregatício, mas eu tenho que ter a pessoa que entenda do assunto. Se caso essa pessoa não entenda, que eu pelo menos dê um treinamento para ela, para que ela possa vir entender e para poder atender a população, a sociedade de forma adequada. E outra questão é administrar racionalmente, né, todos esses fatores que para alcançar o lucro que é o objetivo do empresário, né? O objetivo, como eu falei para vocês, o único objetivo do empresário é o lucro. Então, é a necessidade de uma administração racional. Bom, o atendimento rotineiro aos clientes da empresa, ele será feito pelo pessoal que será contratado, ou seja, o pessoal que trabalha para a empresa. E sob a responsabilidade, é claro, do empresário, do dono da empresa, do proprietário da empresa. E como a gente deu o exemplo aí do médico, do contabilista, do escritório de advocacia, né? Então, mesmo que eu tenha profissionais que atendem, mas quem assume essa responsabilidade deste atendimento é o proprietário da empresa, ou seja, o empresário. Bom, nesse caso, entende que o elemento da empresa é a prestação de serviço de natureza intelectual e científica, né? Organizada de forma empresarial. Né? Aqui, nesse momento, quando a gente fala de um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, uma clínica médica, a gente está falando de prestação de serviço intelectual, organizada de forma empresária, de forma uma atividade empresarial. Portanto, não é uma atividade empresarial. Ele ainda é um prestador de serviço, né? Entretanto, o que define o sucesso ou o fracasso da empresa é o tino empresarial do empreendedor, que deve ter vocação para negociar. Essa vocação nem sempre é um atributo do intelectual. Tome-se como exemplo o alto índice de chamada de mortalidade infantil das empresas, que quebram antes de completar 2 anos.
A grande maioria dos casos é de bons profissionais que ficaram desesperados e juntaram suas economias e seus fundos de garantia e com esse capital abriram um negócio. E por eles não estarem preparados, eles não tinham a menor vocação. Né? Porque uma coisa é você prestar o serviço, outra coisa é você abrir um negócio. Outro exemplo nessa mesma linha de raciocínio, como eu já citei para vocês, é a questão do médico, quando ele tem uma clínica e aí ele investe e monta um hospital. Só que aí a questão ela muda de figura, porque aí eu tenho muito mais coisas a administrar. Antes ele só tinha uma clínica, né? E muitas vezes essa clínica só tinha uma recepcionista. Agora não. Com o hospital, ele vai ter que contratar médicos, enfermeiros, atendentes e muitos outros equipamentos a serem contratados. Então, existe aí uma diferença na administração desse negócio, né? Como eu falei para vocês, nesse caso, ele passa a ser um elemento da empresa, o exercício da medicina, porque é só mais uma coisa que vai haver dentro deste hospital. Como regra geral, considera-se empresário a pessoa que assume o risco do negócio, investindo o capital em mercadorias, máquinas e equipamentos, contrata a força de trabalho e administra esses fatores econômicos, e sempre com o objetivo de lucro. Ele sempre vai visar o lucro, né? Ressalte-se que é indiferente o grau de instrução do empresário, ou seja, o grau de formação escolar, isso indifere. Ele pode não ter tido estudos e ser um excelente empresário. O conceito de empresário do Código Civil é mais abrangente que o antigo conceito de comerciante do Código Comercial, que por comércio entendia então as atividades econômicas de produção e de circulação de bens, ou seja, ele só abrangia as indústrias e o comércio. As atividades de prestação de serviços não eram regidas pelo Código Comercial, e sim pelo Código Civil. Portanto, o prestador de serviço não era comerciante, nem o seu estabelecimento comercial. Com o desenvolvimento da tecnologia, a atividade econômica de prestação de serviços se ampliou e passou a representar parcela muito significativa do Produto Interno Bruto, que é o PIB. O atual conceito de empresário, acompanhando esse desenvolvimento, abrange todas as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços, exceto os serviços considerados como de profissão intelectual, seja ela de natureza científica, literária ou artística, o que eu mencionei para vocês há pouco e dei o exemplo há pouco dos escritórios de contabilidade, advocacia e de clínica médica. Muito bem, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, que seria a junta comercial, na respectiva sede, antes deles começarem a prestar essa atividade. Então, antes do empresário ele prestar a atividade deles, eles precisam fazer o registro na junta comercial. Isso tem previsão no artigo 967 do Código Civil, que diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. O artigo 1968 do Código Civil, ele menciona ainda que essa inscrição do empresário, ele precisa conter algumas informações, né? Então vamos lá, artigo 968, a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha, primeiro, o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. Segundo, a firma com a respectiva assinatura autógrafa.
Terceiro, o capital. Quarto, o objeto e a sede da empresa. Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por tempo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas qualquer modificações nelas ocorrentes. A instituição de sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outra junta comercial, o empresário é obrigado a escrever ela, com a prova da inscrição originária, ou seja, se ele tem uma sucursal, uma filial, uma agência em outro estado, ele precisa fazer a inscrição dessas filiais, agência ou sucursal. Ele precisa fazer tanto no estado onde elas estão localizadas, como também na sede, onde ele onde ele se inscreveu primeiro, no caso onde fica a matriz. O artigo 969 ele também fala sobre isso. O empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também escrevê-la com a prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Bom, é claro que para ele ser empresário, ele precisa ter capacidade civil, né? E o que seria a capacidade civil? É a personalidade da pessoa natural, seja ou física, que é a mesma coisa, que começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo alguns direitos do nascituro desde a concepção. O artigo 1º do Código Civil, ele fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º, ele menciona a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Entretanto, a capacidade civil ou capacidade jurídica para adquirir direitos e assumir obrigações sofre diversas limitações temporárias ou definitivas, que estão dispostas no artigo 3, 4 e 5 do Código Civil. O direito de empresa dispõe, no artigo 972 do Código Civil, que podem exercer atividades de empresário as pessoas que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidas. Como assim? É possível a pessoa estar em pleno gozo da capacidade civil, mas está impedida de exercer a atividade de empresário por força de lei especial. São os casos, por exemplo, dos servidores públicos civis federais, estaduais e municipais, incluindo nesse conceito o Supremo Mandatário da República, o Presidente da República e seus ministros, os governadores e prefeitos e seus respectivos secretários. Isso a gente pode encontrar, tem previsão no artigo 117, inciso 10º, da Lei 8.112 de 90. Também não pode exercer atividade de empresário os militares da ativa, das Forças Armadas e das polícias militares, os magistrados, os membros do Ministério Público, os corretores, leiloeiros e despachantes aduaneiros. Também não pode exercer atividade de empresários falidos enquanto eles não tiverem sido reabilitados. Da mesma forma, é impedido de exercer a atividade de empresário a pessoa que foi condenada por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurar esses efeitos da condenação destas pessoas. As pessoas impedidas, que mesmo assim vierem a exercer a atividade de empresário, elas são responsáveis pelas obrigações que elas assumiram com terceiros. Isso tem previsão no artigo 973 do Código Civil. Portanto, se a mesma pessoa, essa pessoa que está impedida, ela exercer a atividade própria de empresário, ela é obrigada a responder pelas obrigações que ela assumiu com terceiros, inclusive com o fisco. Não pode se esquivar, alegando na defesa dela que ela estava impedida de exercer essa atividade. Quando a gente fala que a pessoa está em pleno gozo da capacidade civil, porém ela está impedida porque ela, perante a lei, o Código Civil, do artigo 1º ao 5º do Código Civil, ela é uma pessoa capaz civilmente, ela pode exercer, ela é responsabilizada perante a sociedade através de seus atos, por ela ser maior de 18 anos, ou ela está incluída entre as 5 exceções, que seria o casamento, a emancipação, economia própria, emprego público, ou ela ter formação em ensino superior antes dos 18 anos completos. Se ela tiver entre essas exceções ou ela tiver 18 anos completos, ela é capaz civilmente. Porém, se ela exercer as atividades que nós mencionamos, como presidência da República, algum cargo público, ela está impedida. Ela é capaz, porém, ela é impedida de exercer essa atividade de empresário devido à função que ela exerce. E se mesmo assim ela vier a fazer, ela vai ter que responder por todas as obrigações que ela assumiu com terceiros, inclusive com o governo, inclusive com o fisco. Ela não pode se esquivar dizendo, não, eu estava impedido ou eu não sabia que eu não poderia exercer. Isso não existe. Tá? Ela vai ter que responder por todas essas obrigações que ela assumiu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. A empresa ela é uma unidade econômica organizada que ela combina capital e trabalho, produz ou comercializa bens ou presta serviços com a única finalidade que seria lucro. Observem que quando a gente fala de empresa, fala de empresário, sempre o objetivo final é o lucro. A empresa ela adquire personalidade jurídica quando ela faz a sua inscrição do seu ato constitutivo no órgão de registro próprio. Aí sim ela adquire a capacidade jurídica para assumir direitos e obrigações. A empresa ela deve ter sua sede no seu domicílio, local onde vai exercer seus direitos e responderá por suas obrigações de direito público ou de direito privado. O capital da empresa ele pode ser integralizado com bens tangíveis, tais como dinheiro, máquinas, equipamentos, mercadorias, etc. Ou por bens intangíveis, como marcas, patentes e etc. O artigo 83, inciso 3º do Código Civil, ele define bens móveis para os efeitos legais, os direitos pessoais de caráter patrimoniais e respectivas ações. Portanto, são os bens móveis e intangíveis os direitos de autor de marcas e de patentes. A empresa, ela contrata a força de trabalho, pode ser com vínculo ou sem vínculo empregatício, combinando o capital que foi investido e o trabalho que ela contratou, adotando tecnologias e métodos de administração eficiente
organiza sua atividade econômica, objetivando a produção ou a circulação de bens ou a prestação de serviço, e sempre visando o lucro. Isso lhe permite desenvolver e remunerar adequadamente o capital que nela foi investido. A empresa individual, não se pode conceder atividade concreta de empresário sem empresa. As normas do Código Civil, que trata de caracterização da inscrição do empresário, devem ser interpretadas relativas ao empresário que se estabelece como firma individual, portanto, sem sócios. Empresa individual, não há sócios. É um único proprietário, é uma única pessoa que é dono daquela empresa. Decorre sua obrigação de inscrição na junta comercial da respectiva sede, como dissemos, antes do início da atividade. Qualquer empresário não pode exercer a atividade econômica sem antes fazer a inscrição no registro próprio, ou seja, ou na junta comercial. E aí lá, mediante requerimento, com os dados que serão contidos que a lei determina. A responsabilidade do empresário estabelecido com a empresa individual é ilimitada. Seu crédito junto aos bancos e fornecedores dependerá muito mais do seu patrimônio pessoal do que o capital que foi investido dentro da empresa, que foi registrado lá na junta comercial, na empresa individual. Então, nesse caso, ela é ilimitada. Para fins de legislação do imposto de renda, a empresa individual ela é equiparada à pessoa jurídica. Isso a gente pode verificar no artigo 150 do Regulamento de Imposto de Renda, do ano de 1999. Ele fala o seguinte: as empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparados às pessoas jurídicas. São empresas individuais, as firmas individuais. Então, nós podemos considerar que as empresas individuais são pessoas jurídicas, até porque o próprio imposto de renda ele considera. As atividades econômicas da empresa individual recebem o mesmo tratamento tributário das pessoas jurídicas. Portanto, elas são sujeitas às mesmas obrigações tributárias. Ou seja, a principal que são os pagamentos dos impostos, taxas e contribuições, e as acessórias que devem ser de escriturar os livros contábeis e fiscais, conservar esses livros e documentos até que ocorra a prescrição e decadência, para prestar essas informações caso o governo venha a requisitar. Agora nós temos também, hoje, no âmbito empresarial, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Como eu falei para vocês, o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, porque o seu próprio patrimônio ele acaba se confundindo com o patrimônio da empresa. Mas hoje a lei me dá uma opção de eu, em vez de abrir o empresário individual, eu posso abrir a empresa individual de responsabilidade limitada, que a sigla é EIRELI. Bom, ela foi criada pela Lei 12.441 em 11 de julho de 2011. Eu vejo que ela é recente comparada às demais. É constituída por uma única pessoa, a qual é titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, o qual não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O patrimônio pessoal do titular não responderá pelas dívidas da empresa. Eu posso limitar, no caso. Neste caso, eu limito, diferente do empresário individual. O nome empresarial deve ser incluído a expressão EIRELI
após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Exemplo: José da Silva Eireli, Andréa Zambel Eireli. Então, toda vez que eu tenho uma Eireli, eu vou ter o nome do empresário, no caso, o nome do proprietário, e no final eu vou incluir Eireli. A pessoa natural que constituir empresa desta modalidade somente poderá figurar em uma empresa individual de responsabilidade limitada. A Eireli também pode resultar de concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Esta modalidade de empresa será regulada no que couber pelas sociedades limitadas. Pode ser titular de empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, a pessoa natural, desde que não haja impedimento legal. Então, pode ser um maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro, que se achar na livre administração de sua pessoa e seus bens. Pode ser também um menor entre 18 anos e maior de 16, que seja emancipado por concessão dos pais ou de um deles, na falta de outro, se o menor tiver 16 anos completos, né? A outorga ela pode constar no instrumento, pode ser de instrumento público, que deve ser inscrito no Registro Civil de Pessoas Naturais e arquivado na Junta Comercial. Pode ser também por sentença do juiz, que vai determinar a inscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais. Pode ser pelo casamento, pode ser também pelo exercício do emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior ou pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, de que, em função deles, o menor de 16 anos completo tenha a sua economia própria. A prova dessa emancipação do menor de 18 e maior de 16 anos, ela precisa ser averbada no registro civil. Ela deve instituir o processo e ser arquivada em separado simultaneamente com o ato constitutivo, ou seja, com o contrato social. Eu preciso arquivar também a emancipação. Para ser titular da Eireli, é necessário que essa pessoa ela não tenha nenhum impedimento legal, como nós falamos anteriormente. Da mesma forma, ela pode ser capaz, mas ela não pode ter algum impedimento legal. A pessoa jurídica, ela não pode ser titular de Eireli, somente pessoas físicas que podem ser titulares de Eireli, ou seja, podem ser proprietárias de uma Eireli, tá? Justamente por causa dessa facilidade que foi fornecida para a pessoa física ser uma empresária individual, mas com responsabilidade limitada. A pessoa jurídica ela passa a ser componente de uma empresa, ser proprietária de uma empresa, quando tem uma sociedade, não um empresário individual. Empresário individual, nós estamos falando de pessoa física ou natural, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre um empresário rural. O empresário rural é uma pessoa física cuja sua principal ocupação profissional é a atividade rural. Pode ser registrado como empresa individual rural, conforme é autorizado pelo Código Civil, no artigo 971, e ele pode requerer a sua inscrição na junta comercial, onde fica a sede da sua empresa. E depois de inscrito, ele é equiparado para todos os efeitos como um empresário sujeito a registro. Então, assim, a única coisa que vai diferenciar o empresário normal do empresário rural
é a atividade rural que ele vai exercer, porque ele vai exercer uma atividade rural diferente de um empresário individual normal. O artigo 971 do Código Civil, ele fala: o empresário cuja atividade rural constituída sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Muito bem, para fins de imposto de renda, o empresário rural ele é tributado como pessoa física, e isto nós temos no artigo 58 do Regulamento do Imposto de Renda, que ele define a atividade rural como a agricultura, pecuária, a extração e a exploração de vegetal e animal, culturas animais, como por exemplo apicultura, avicultura, suinocultura, sericultura, piscicultura e dentre outras. Bem também como a pasteurização e o acondicionamento de embalagens de leite, mel e suco de laranja. Tudo isso, o Regulamento de Imposto de Renda, no artigo 58, ele define como atividade rural. Para a apuração do imposto de renda devido, o resultado da atividade rural é determinado mediante inscrição do livro caixa, que deve abranger as receitas e as despesas dos custeios, dos investimentos e demais valores que integram a atividade rural. Bom, hoje ficaremos por aqui. Falamos um pouquinho sobre empresa, empresário individual, EIRELI, empresário rural e também sobre a capacidade para ser empresário, e continuaremos na próxima aula. Bom, se cuidem, né? Continue aí no isolamento, não saiam de casa, usem álcool, lavem bem as mãos, tomem todo o cuidado para neste momento nós nos preservarmos. Beijos, tchau, até a próxima aula.